Coincidentemente, em maio, um mês antes das manifestações, o Instituto Data Popular realizou uma pesquisa que mapeou o perfil do jovem brasileiro. Ela revela que as manifestações eram iminentes. Quando nós perguntamos para os jovens sobre de quem dependia o seu futuro, a maioria absoluta, mais de 50% dos jovens falaram que um futuro melhor depende antes de tudo de mim. E a partir do momento em que ele acha que não depende do Estado para ter uma vida melhor, que não depende de outras instituições para ter uma vida melhor, ele assume um protagonismo sobre a própria vida que o coloca à frente dessas reivindicações. Isso, na verdade, coloca o Estado na obrigação de se reinventar, porque não cabe mais um Estado provedor que não dialogue diretamente com a população. Uma outra pesquisa, esta feita pelo Datafolha durante os protestos de junho, mostra que 93% dos participantes usaram as redes sociais como principal fonte de informação sobre as manifestações. A gente fez uma articulação com os nossos trabalhos de base, a gente fez uma articulação na periferia, a gente fez uma articulação em todas as escolas que a gente tinha trabalho. Essa manifestação não foi uma manifestação como muitos querem mostrar, que foi chamada só pela internet. As pessoas começaram a mudar as coisas quando foram para as ruas. A internet não substitui as ruas. Ela ajuda as pessoas a se mobilizarem e se dirigirem para as ruas. Agora, nós tivemos exemplos históricos no passado sem internet, em que mobilizações espontâneas revolucionaram grandes países. Durante as manifestações também foram realizadas pesquisas de intenção de voto com resultados surpreendentes. E fica claro que personalidades que não ligadas à classe política em geral, como o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, ganhavam relevância. Por que ele ganha relevância? Basicamente porque ele representava uma oposição contundente a tudo que está aí relacionado à classe política. Esse foi um movimento contra a classe política. Por que a oposição não consegue capitalizar isso da força que poderia capitalizar? Por um motivo muito simples, porque a oposição é outra face da mesma moeda. Para Roberto Romano, professor de filosofia política da Unicamp, há um distanciamento entre os partidos políticos e a população. Muitos políticos ficaram espantados dessa ojeriza manifestada pelas massas em relação aos partidos políticos. Eles deveriam começar fazendo um exame próprio, né? As massas não estão nos partidos políticos, de esquerda, de direita, do centro, porque elas são expulsas dos partidos no cotidiano, né? Então, esse apoliticismo das massas vem, não é, dessa dominação oligárquica dos partidos políticos. O que representou assim, a juventude, a genialidade de um partido como o Partido dos Trabalhadores, quando ele se formou, é exatamente o fato de que ele era efetivamente representativo, ou seja, não era apenas um pequeno grupo de pessoas. Esse pequeno grupo de pessoas tinha uma leva de pessoas que os acompanhavam. E aquilo representou a força do Partido dos Trabalhadores, precisa ser retomado. O sistema eleitoral, ele tende a tornar os partidos semelhantes, né? Todos eles convergem para o centro do espectro político para ganhar a maioria do eleitorado. Mas isso, ao mesmo tempo, faz com que eles se distanciem exatamente dos eleitores. Muitos entendem que a reforma política é uma solução para a crise de representatividade que estamos vivendo hoje. Na questão do processo eleitoral, ela é urgente porque esse sistema está falido. Hoje você vota num candidato, elege outro, quem determina o eleito é o poder econômico que escolhe quem vai eleger. Então o processo realmente está todo maculado e cheio de vícios e problemas que precisam ser resolvidos. Isso do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista como reforma do Estado, aí sim precisamos reformar questões como a democracia direta, com plebiscito, referendo, facilitar ainda a iniciativa popular para que ela seja mais flexível. Espero estar equivocado, mas a camada política dominante hoje no Brasil, ela não faz reformas, porque as reformas interferem nos seus privilégios. Você tem essa perda de sentido do Estado. O Estado não está correspondendo aos monopólios, ele arrecada, ele usa a força física e ele não presta contas a ninguém. Me parece que é o quadro básico para entendermos essa movimentação dos povos. Eles estão
cansados de serem espoliados, de não terem recursos para a educação dos seus filhos e a sua própria, não têm segurança, né? E, no entanto, tudo continua no Estado como se nada houver. Esse regime político, que depois de 89, com a queda do Muro de Berlim, foi proclamado como o fim da história, como o melhor dos regimes possíveis, ou seja, uma democracia liberal com uma economia capitalista, isso foi colocado em xeque, porque isso não resolve as carências básicas da população. Segundo a definição filosófica mais antiga de tirania, tirano é aquele que usa os bens dos governados como se fossem seus. O que é o Brasil? É aquele Estado em que os governantes usam os bens dos governados como se fossem seus, sem prestar contas. Então, você tem uma tirania, você não tem uma democracia. Nós estamos muito longe de termos uma democracia no Brasil. É provável que muitos anos se passem antes que nós tenhamos a compreensão de tudo que representou o movimento de junho de 2013. Mas uma coisa é certa, o brasileiro está mudando e o poder público, legislativo, executivo e judiciário, precisa acompanhar a vontade da população. O povo nas ruas participando do processo político, exigindo mudanças, é o primeiro passo para a construção de um país mais justo. Os partidos eles vão continuar existindo, eles vão continuar tendo um papel importante, mas se eles mudarem a sua forma de se organizar, se eles entenderem que os dirigentes, na verdade, têm que ser dirigidos. Os partidos políticos perderam a sua ligação com a base da sociedade brasileira. Os partidos de esquerda perderam a utopia. Eles precisam reencontrá-la.